Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, colocando-nos de pé. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Suplicamos, Senhor Deus, a Tua presença no coração de cada um dos irmãos, através do Teu Santo Espírito, Senhor, consolando, dirigindo, trazendo a Tua orientação ao longo deste culto, Senhor Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 95. Salmo 95. Eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos leem os versículos pares. 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não... Obrigado, irmãos, pelo acompanhamento. Vamos cantar um hino. Vou pedir para o Lucas nos colocar na projeção o hino número 30 e pedir ajuda também da Paula. Vem, ó Todo-Poderoso. Revela
por favor, podeis assentar. Vou pedir para o Daniel, que está lá atrás. Está aqui na frente, desculpa. Estava procurando lá. Para vir falar um pouco do Ministério de Casais. E o Pedro também, que está lá atrás, por favor, vai chegando para frente. Né? Boa noite, irmãos. Antes de falar do Ministério de Casais, né, só lembrando que eu já falei de manhã também, sábado que vem, lá no Banespinha, né, que é depois do Campo São José, indo ali pela Vista Verde, né, vai acontecer o encontro das igrejas do Vale do Paraíba, próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, e vai se estendendo até a tarde, né? Lá tem almoço, tem lanche, então pode ir para lá para passar o dia lá, né? Um dia muito abençoado. Então os irmãos estão convocados, convidados, né, a estar lá participando, tá? Isso é bom que a igreja estivesse participando junto com a denominação desse dia de muita alegria, né? O outro é que na próxima sexta-feira que vem agora, dessa semana, né, às 8 da noite, nós vamos ter aqui encontro, né, de comunhão, de compartilhamento, do Ministério de Casais, mas não é só para os casais casados, tá? Os casais que estão namorando, né, é bom que comece a participar disso também, tá bom? Próxima sexta-feira, às 8 da noite. E no outro sábado, dia 29, a gente vai ter nosso encontro de casais com o pastor Joézer, né, que era lá da igreja de Vila Rossi. Então ele vai estar com a gente. Eu liguei para ele hoje e ele falou assim, eu vou, está tudo certo já. E também vou levar os casais do Monte Castelo comigo. Então, além de nós aqui, nós vamos ter aqui alguns casais lá do Monte Castelo. Ok? São os 2 avisos que eu tenho. Obrigado, irmão. Irmãos, o pastor Carlos, ele está ausente, porque todos vocês já sabem, ele está visitando a nossa igreja congregação, lá do Bosque, desculpa, Carandá Bosque. E a igreja está comemorando o seu aniversário, né? E ele está sendo acompanhado do presbítero Eli, né, e respectivas esposas. Pedro, por favor. Mas antes de mais nada, não vamos embora não, tá? O pastor não está aqui, mas tem o pastor Lucas conosco, viu? O Lucas. Obrigado. Igreja, graça e paz, amém? Como vocês sabem, eu estou com o Ministério Infantil e esse semestre, esse quadrimestre, nós vamos estar trabalhando sobre família. E eu fiz um projetinho com eles lá, com a almofada, que é em formato de uma casa, né? E a gente vai estar, essa almofada vai estar com a criança durante uma semana. E durante essa semana, ela pode dormir com a almofada, pode brincar lá, tal, mas é para ela lembrar que é para ela estar orando pela família dela, ou pela família dos outros. Aí, terminou a semana, no próximo domingo ela traz, e a gente vai passar essa almofada por uma outra criança, e assim vai até, né, completar o ciclo lá. E junto com a almofada, tem esse caderninho de oração, tá? Que eu aproveitei aqui o caderninho de oração das mulheres, e aqui dentro ela vai escrever e vai anotar quais são os pedidos, ou o que Deus já atendeu ela, o que for. Quando terminar o projeto, a gente vai olhar aqui e vai ver o que né, você pediu, o que já foi atendido, o que não foi, né, para estar desenvolvendo essa ideia com eles. E também eu pedi para que colocasse a foto, que trouxesse a foto da família, né? É uma casa, então traz uma foto da família para a gente estar junto aqui. Então, que vocês estejam orando, né, por eles. E eu queria pedir aqui também uma ajuda, né, um favor. Eu estou precisando de ajuda com o pessoal, os pequenininhos, que é o maternal. Então, se alguém estiver disposto aí a me ajudar à noite, então a escala é mensal. Então, durante um mês, né, a pessoa fica lá para me ajudar. Aí eu passo material, tudo. Então, depois alguém me procure, que eu vou estar colocando na escala, para que possa estar me ajudando lá no fundo. Amém? Então tá, obrigado. Obrigado, Pedro. Estejam ajudando o irmão, seja em orações, seja em trabalho ativo, né? Nesse momento, né, que nós estamos, como já havia anunciado aqui, nós estamos nos fazendo acompanhar aqui do pastor Lucas, da igreja da Cristã Evangélica do Vale do Sol, né?
E está aqui, por favor, pastor Lucas, põe-se de pé. Então, o pastor Lucas vai trazer-nos a palavra. Sua esposa está conosco também, a Suelen. Ela está lá atrás? Não? Não está? Ah, está com a criança lá, Sofia, né? Então, obrigado, pastor Lucas, por ter atendido ao convite. E obrigado, oportunamente, nós vamos chamá-lo para vir à frente. Nesse instante, então, eu vou chamar a equipe de louvor para assumir essa parte do culto. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, saber que Deus é um Deus que nunca nos abandona, né? No livro de Marcos, ou Mateus, último capítulo de Mateus, capítulo 28, último verso, diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Isso é uma promessa na vida de cada um que crê, que realmente você nunca vai estar sozinho. Porque Cristo é a rocha que nunca nos desampara. É Ele quem vai à frente de nossas lutas. É Ele quem faz com que nós possamos sonhar e sonhar os sonhos de Deus, para que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. E esse mesmo Deus, Ele preparou para você, para mim, o céu maravilhoso. Para isso Ele mandou Jesus para nos salvar. E esse mesmo Jesus, Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra do pecado, nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos levantar agora e louvar o Senhor com o cântico A Rocha, que diz exatamente isso, que Ele nunca, jamais nos abandonará. Amém? Palmas. Vem me livrar, me
confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém. Oremos. Senhor, que esse louvor, ó Deus, que acabamos de entoar a Ti, seja verdade nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos confiar em Ti, em toda e qualquer circunstância, ó Deus. Para a glória do Senhor, ó Deus, nós Te bendizemos, Senhor. Amém. Existe um outro louvor, que é uma oração, né? E convido a você para cantar com todo o seu ser, todo o seu coração, sua alma, que você venha se render aos pés do Senhor Jesus, confiar nele de todo o coração, saber que Deus é Deus, que Ele cuida de você, mas você precisa se render aos pés do Senhor e confiar plenamente e clamar ao Senhor. Amém? Vamos louvar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
meus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. amém. Glória a Deus. Esse mesmo Jesus ao qual nós nos rendemos, Ele também é um Deus que faz maravilhas. Existe um outro louvor que fala: quão grande é o meu Deus. Antes mesmo que o mundo existisse, Ele já estava na glória do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E eles juntos criaram os céus e terra. Eles criaram a tua vida. E ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência, irmãos, de que se Deus é tão grande para criar o universo, quão grande Ele pode ser na sua vida. Quão grande é meu Deus na minha vida. Que as pessoas olhem para você e possam dizer: quão grande é o seu Deus, quão grande é o Deus dessa vida, dessa pessoa. Que isso seja verdade em nós. Quão grande é o meu Deus. Louvemos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por quê? Quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus.
ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, para encerrar. Todos. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Ele é digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, como Tu és grande, ó Pai. Recebe, Senhor, nossa adoração, as nossas vidas diante do Senhor. Abençoa Teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nesse instante, quem trouxe os seus dízimos e ofertas, né, poderão fazê-lo. Durante o tempo que nós estivermos aqui louvando a Deus, o louvor continua, nós vamos entoar o Salmos e Hinos, né? Número 7, o Fiel Pastor. Então, Fiel Pastor, pedir novamente aqui, Salmos e Hinos, número 7, Fiel Pastor. Peço à igreja que fique em pé. Bom e fiel pastor é meu Senhor Jesus.
Podeis assentar. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por essas ofertas, dízimos. E as crianças que estão no templo, elas podem vir aqui na frente. Eu vou pedir o pastor Lucas para orar por elas, tá? As criancinhas que estiverem no templo podem vir, né? Não tem ninguém aqui? Já saíram? Tem uma lá atrás. Eu acho que já foram, né? Tem 2, 3, está chegando. Por favor. Muito bem. Pastor, por favor, eu vou pedir para orar pelas crianças. E tem outras que estão escondidas por aí. A tua também está escondida, né? Então você também coloca o agradecimento e a bênção de Deus para a administração desses recursos. Vamos orar, igreja? Oremos. Pai amado, damos graças ao Senhor por esta noite, pelas ofertas que foram entregues diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que dê sabedoria a todos aqueles que hão de prestar contas a essas ofertas, administrar, Senhor Deus, os recursos que o Senhor tem dado à tua igreja, Senhor. Da mesma forma, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre essas crianças, Senhor. Elas que são o futuro da tua igreja. Peço ao Senhor que as guarde, as proteja. Instrua, Senhor Deus, com a tua palavra, através da tua igreja, dos irmãos que estarão responsáveis pela educação dessas crianças. Abençoa suas famílias, Senhor, que elas possam crescer, Senhor, ouvindo a tua palavra, que a semente do teu evangelho venha produzir para ti frutos, Senhor Deus, de arrependimento e salvação. É o que lhe pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. As crianças podem ir. Lucas, pode ficar aqui comigo. Teu nome é Antônio Lucas, né? Antônio Lucas. O nosso irmão, o nome é Antônio Lucas. Pode esquecer o prenome dele. Ele foi convidado pelo pastor Carlos, né? E ele é da igreja do Cristão do Vale do Sol. Tem um ministério com os adolescentes, né? E vai nos trazer a palavra. Está sendo acompanhado pela sua esposa Suelen e sua filhinha Sofia, né? Então eu vou orar pelo pastor, pedindo a Deus para que ele seja um instrumento de Deus, né? Amém, Senhor. Peço, Senhor Deus, nesse instante, pelo pastor Lucas, meu Deus. Obrigado pela vida deste irmão. Esteja abençoando, Senhor. Espiritual, Senhor Deus, fisicamente, na sua família e no seu ministério, Senhor. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Está com a palavra, pastor. Boa noite, igreja. Graça e paz. É um prazer estar aqui com os irmãos, conhecendo a igreja. Sou o sobrinho do pastor Carlos. Acho que é por isso que ele me convidou, né? Está na família, qualquer coisa, se eu falar alguma coisa de errado, os irmãos vão comunicar e fica mais fácil para ele dar uma puxadinha de orelha. Eu sou da igreja do Vale do Sol, não sou o pastor de lá, o pastor de lá é o pastor Marcelo Freitas. Eu estou lá há uns 2 anos e meio com a minha família, tenho auxiliado os irmãos na igreja, naquilo que me é colocado. Tem sido um prazer estar com os irmãos nesse tempo, servindo à igreja, ao Senhor, na igreja cristã evangélica. Antes que eu me esqueça, eu sempre esqueço alguma coisa, mas a esposa não posso esquecer, né? Cadê a Suelen? Está lá no fundo. Essa é a minha companheira. Fazem 8 anos que estamos casados. Quando eu vim aqui na igreja, há mais de 8 anos atrás, éramos namorados. Hoje estamos aqui casados. Temos um menino, Samuel, com 4 anos, está lá na igreja do Vale do Sol. Tem a Pititica, a caçulinha, que dá um baile no irmão mais velho, que tem 1 ano e meio.
e faz as coisas que ele não fazia na época que ele tinha 1 ano e meio. Ela pegou a arte do irmão e aprimorou. Ela dá um baile na gente também. Mas é uma bênção a minha família. Dou graças a Deus por isso. E, como eu já disse, eu estou lá na Igreja Cristã Evangélica há 2 anos e meio. Tenho conhecido cada vez mais as outras igrejas. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu sou fascinado por conversar. Vocês correm um grande risco de, no final do culto, olhar para mim e falar um oi. Daqui uma semana eu estou almoçando na tua casa. Então, tomem cuidado. Pensem 2 vezes antes de me cumprimentar. Eu fiquei sabendo que eu vou lá para o final, né? Eu vou engordar. Mas, como eu já disse, irmãos, é um prazer mesmo estar aqui com os irmãos, falando sobre a palavra do Senhor. E é o que eu gostaria de falar hoje, sobre conhecer a Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão se fechando em seus mundos. A sociedade tem feito com que as pessoas se fechem cada vez mais em sua vida, com os seus problemas, suas dificuldades. Isso tem atrapalhado o relacionamento dela com outras pessoas. Hoje a gente não sabe quem é o vizinho do lado, quem mora no apartamento de cima ou de baixo. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, era maravilhoso brincar com as outras crianças na rua. Não havia perigo. Claro que acontecia alguma coisa ou outra, mas era algo bem afastado da nossa realidade. Infelizmente, hoje, a sociedade está muito perigosa. E com isso a gente se fecha. Com isso a gente se limita em conhecer as pessoas. Eu já conheço aquela pessoa, mas eu não vou me relacionar com ela. Eu sei o nome dela, mas eu não vou me envolver com ela. E isso muitas vezes é resultado do nosso relacionamento com Deus. Porque se temos um relacionamento bom com as pessoas, é fruto do nosso relacionamento bom com Deus. Se o nosso relacionamento com as pessoas não está legal, é porque o nosso relacionamento com Deus está passando por um momento difícil, um momento delicado. E diante dessa realidade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, nas correrias, esse tumulto, tantas coisas a se resolver, tantos problemas que aparecem na nossa vida, a gente acaba se acostumando com a ideia de saber o nome de Deus, de conhecê-lo, mas não queremos nos aprofundar com Ele. Não queremos nos relacionar de uma forma mais íntima com Ele. Ter um particular cada vez mais, conhecendo a sua palavra, buscando entender melhor a sua vontade sobre a minha vida. Venho para a igreja, participo dos trabalhos, mas isso não é o suficiente. O nosso relacionamento com Deus deve ser constante, progressivo, com altos e baixos, devido à nossa natureza pecaminosa. Mas um relacionamento que anseia conhecer mais e mais a este Deus que louvamos, que cantamos, que constantemente estamos diante dEle através da sua palavra. Esse deve ser o desejo que deve arder dentro dos nossos corações. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu não posso deixar que as correrias do meu dia a dia roubem os momentos que eu tenho para me dedicar ao meu Deus. A minha adoração não se limita a estar na igreja. Eu acordo adorando. No trânsito eu adoro a Deus. No meu trabalho eu adoro a Deus, sendo um bom funcionário. Tudo que eu faço precisa ter um alvo maior, que é glorificar a Deus. Mas às vezes a gente está tão preocupado com tantas outras coisas, que a gente põe lá no piloto automático e deixa a vida seguir. As coisas vão caminhando, e quando sem a gente se dar conta, estamos apenas conhecendo a Deus e não nos relacionando com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre por que eu devo me relacionar com Deus? Quais são as implicações na minha vida por me relacionar com Deus? O que isso vai interferir no meu trato com as pessoas, no meu trato com a igreja,
no meu trato com a vida em si, com os problemas que surgem? Quais as implicações que eu vou ter de cada vez mais conhecer a Deus? Porque quanto mais eu me aprofundo em conhecer a Deus, mais aumentam as minhas responsabilidades diante dele. Amém? Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1. Eu perguntei antes para o presbítero Amilcar se tinha um pedestal, uma coisa para apoiar o microfone. Não precisa. É porque eu gesticulo muito as mãos. E se caso eu estiver gesticulando e o microfone for por aí perto dos irmãos, por favor, não se assustem, tá? Eu costumo falar que se eu aprendesse a falar Libras, eu pregava e já fazendo os gestos com as mãos. Os irmãos lá na igreja do Vale do Sol até sempre tiram onda da minha cara, falando que, hoje vai ter gestos, né? Porque eu gesticulo, eu gosto de gesticular, eu sou uma pessoa muito, isso, tá? Amém? Vamos ler o capítulo 1. É uma leitura grande, peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, e eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vindo do céu, nós as ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, dou graças ao Senhor pela Tua palavra, pela oportunidade de pregá-la. Peço ao Senhor que me auxilie na comunicação da Tua verdade. Também que o Teu Espírito venha produzir na Tua igreja o entendimento necessário para sairmos daqui mais maduros na Tua presença. É o que eu lhe peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pedro, ele usa 3 vezes a expressão que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus, que vocês busquem com diligência, com força, com toda a vontade, crescer no conhecimento completo de Deus. A gente percebe, então, que a preocupação de Pedro era que os irmãos almejassem se relacionar de uma forma mais profunda com Deus. E ele continua a falar sobre isso, dando os motivos pelos quais os irmãos deveriam buscar com toda a sua força conhecer a Deus, com toda a sua força se relacionar com Deus. E algumas coisas a gente precisa entender, que a graça de Deus me deu tudo o que eu necessito para a vida cristã. Eu queria aproveitar, fazer uma ilustração com os irmãos. Vamos imaginar que o marido acordou cedo para sair para trabalhar, saiu, e a esposa acorda logo em seguida, e ela percebe que ao lado da cama tem um bilhetinho com uma rosa, algo que é comum acontecer. Minha esposa já olhou torto para mim, né? Algo que ela olha, vê um bilhete, uma rosa, e ela abre o bilhete. E no bilhete está escrito assim: bom dia, minha princesa, meu amor. Olha, não precisa se preocupar com o jantar hoje. Já reservei uma mesa em um restaurante para que pudéssemos jantar juntos. E a sós, porque já liguei para os meus pais, falando que as crianças irão ficar com eles. Daí ele coloca em observação: use este belo e lindo vestido. E ela olha debaixo do envelope que tinha um bilhete, tem uma caixa, e ela abre um lindo vestido que, curiosamente, lhe caiu bem, perfeitamente, porque o marido é um homem atencioso, sabe o tamanho exato que a esposa usa, conhece os detalhes de um vestido que possivelmente a sua esposa iria comprar, porque ele a conhece muito bem. E ela fica olhando aquilo e, de repente, ela percebe que o envelope está pesadinho. E ela tira um belo colar. Algo comum. Algo que acontece constantemente. Não é? Pois bem, foi isso que Deus fez com a gente. Ele preparou tudo, em cada detalhe, para que pudéssemos desfrutar de uma vida íntima com Ele. Tudo que era necessário para que eu me relacionasse com Deus, partiu dele. Exclusivamente dele. Ele preparou a ocasião, ele preparou cada detalhe. Ele preparou o seu próprio filho para morrer em nosso favor, para que pudéssemos novamente, após a queda, desfrutarmos de um relacionamento direto com Ele. Não de um relacionamento condenatório, mas de um relacionamento de pai e filho. Foi isso que Deus fez conosco. A graça de Deus nos proveu tudo necessário para que pudéssemos entrar diante da presença do Senhor em Cristo Jesus e o adorá-lo. Quais são essas coisas?
No versículo 1, é interessante que Pedro, no versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está querendo dizer que a fé que a igreja, que os irmãos estavam desfrutando, era a mesma fé que os apóstolos obtiveram diante de Deus. Ele não está falando de uma fé no que diz respeito a conhecimento progressivo da sua verdade, mas o dom gratuito, a capacidade de estar diante dele mediante a fé em Cristo Jesus. É um ato, um dom. Nós cremos porque Deus nos deu a fé. A fé tão importante para que crêssemos que nós merecíamos a morte, mas em Cristo Jesus alcançamos graça e misericórdia da parte de Deus. É muito importante entendermos que não foi algo que nós produzimos, não foi algo que nós olhamos e eu vou crer porque eu tenho condições de crer, não. A tendência do homem que não tem Deus é se afastar dele cada vez mais. O homem é incapaz de produzir qualquer coisa boa que o faça se achegar a Deus. Se não for uma intervenção divina em disponibilizar a fé para o homem vai permanecer em seu pecado. E isso Deus o fez. Dispôs o dom da fé para todos. E nós, igualmente, como o apóstolo Pedro diz, obtivemos essa mesma fé que os apóstolos tiveram. Uma natureza divina. No versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Tínhamos uma natureza decaída, incontrolável no que diz respeito à nossa decadência. Éramos um carro desgovernado numa ladeira cada vez mais profunda. Mas o Senhor nos resgatou e nos deu uma nova natureza a qual podemos nos relacionar com Deus. Quando Cristo disse para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa participar não de uma natureza física e pecadora, mas de uma natureza espiritual, que te possibilita a entender as coisas de Deus, entender melhor a vontade de Deus, entender cada vez mais o que Deus requer da tua vida, quando se fala de servo. Nós possuímos uma natureza divina que nos capacita a mantermos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ele nos deu a fé, nos deu uma nova natureza, uma natureza divina, direta da parte dele, e nos deu o testemunho das Sagradas Escrituras. No final do capítulo 1, no versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está falando é que as Escrituras, as Sagradas Escrituras, têm um poder para conduzir o homem a Deus, para revelar ao homem a podridão do seu coração e, ao mesmo tempo, revelar o caráter perfeito de Deus.
É através das Escrituras que nós conhecemos o nosso Deus. Se eu não percebo a importância da palavra de Deus, se eu não percebo a importância de me deleitar, de me alimentar das Escrituras, eu não estou conhecendo a Deus. Eu posso ouvir falar, mas eu não vou conhecê-lo. Vamos voltar à ilustração. O marido chega em casa, naquela expectativa que a esposa já vai estar pronta, com as crianças de banho tomado, de malinha pronta, para ir para a casa dos avós, com aquele belo vestido e com o colar para ser posto no pescoço. E ele chega em casa e ele escuta um som comum, um barulho de uma panela de pressão. E ele acha estranho. Mas o que ela está fazendo? E ele entra, percebe que as crianças estão todas brincando, jogadinhas, à vontade. E ele olha para o vestido encostado num cantinho. E ele chega para a esposa: mas o que aconteceu? Eu não deixei claro para você o que eu queria? E a esposa diz: mas eu achei tão gostoso, a gente está tão acostumado a comer em casa, vamos comer aqui mesmo. Eu gosto tanto das crianças junto com a gente, empurrando e brincando e tal. E o vestido ficou lindo, meu amor. Olha, você acertou certinho. Mas daí eu vou ter que trocar de roupa. Não vou ficar aqui mesmo em casa. Imaginaram a frustração do marido? Tenho certeza que se acontecer isso em casa, as mulheres não vão ter essa atitude, né? Vão aproveitar a oportunidade. Mas nós, como igreja, muitas vezes temos feito isso diante de Deus. Temos tudo à nossa disposição, mas esquecemos que diante de tudo aquilo que Deus nos fez, existem responsabilidades e deveres que devemos cumprir. O Senhor nos deu uma fé como um dom gratuito, nos deu uma nova natureza e as Sagradas Escrituras para nortear a nossa fé. E o que nós temos feito diante de tudo isso? Precisamos entender que diante da graça de Deus também temos responsabilidades. Qual é essa responsabilidade? No empenho da fé, versículo 8 e versículo 9, diz que é necessário que venhamos a progredir, associar a virtude com o amor, com o prazer em buscar cada vez mais ao Senhor, ter uma fé evoluída, que se evolui, que cresce, que aumenta cada dia mais. Não algo estagnado. Um caráter que cada vez mais glorifique a Deus, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Deus. Temos que entender que nós recebemos tudo o que é necessário para produzirmos frutos para a glória de Deus. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor fez, mas agora a parte que nos cabe é corresponder a essa graça, corresponder a esse chamado tão maravilhoso que Deus nos deu. Não podemos apenas ficar observando tudo aquilo que Deus fez, mas sim entender que nós temos responsabilidades diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Eu tenho que ter uma vida que agrade e honre o nome de Cristo. Não uma vida que passa sem as pessoas notarem. Não uma vida que vem e vai nos cultos,
mas que seja relevante na vida do meu irmão, que seja relevante na vida dos meus vizinhos, que seja relevante no meu trabalho, na minha escola, na minha família. Porque se eu não tenho uma fé progressiva, que cresce, que aumenta cada vez mais que eu me relaciono com Deus, eu me torno infrutuoso. E, consequentemente, eu me torno ingrato. No versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Perdão, no 9. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. No versículo 9 está falando que aquele que é infrutuoso, aquele que não percebe que precisa dar frutos, ele se torna uma pessoa ingrata que não reconhece o que recebeu de Deus. Passa a levar a sua vida sem perceber o que está diante dele. Eu participo da graça de Deus, mas o que significa essa graça de Deus? O que eu era e o que eu sou hoje em Cristo Jesus? O que isso significa? Eu estava prestes a ir para o inferno e hoje eu participo da presença do Senhor e futuramente da mesa dEle. Não é qualquer coisa. É a melhor coisa que nós poderíamos receber. E não podemos fingir que isso é uma coisa comum, uma coisa barata, fácil. Por isso que existe cada dia mais pessoas na igreja que estão amarguradas, que não conseguem se relacionar com as pessoas, porque estão vivendo uma vida que não percebeu a graça que ele recebeu. E diante dessa ingratidão a Deus, ela reflete num relacionamento com as pessoas. O seu relacionamento passa a ser um relacionamento frustrado. Ela não consegue ser a luz e o sal da terra que Jesus ordenou que fôssemos. Porque ele mesmo não entendeu o que ele recebeu de Cristo. Ele não entendeu a profundidade, a altura, a grandeza do amor de Deus, que excede todo entendimento. Porque quanto mais a gente busca conhecer a Deus, mais a gente busca conhecer a sua palavra, mais a gente percebe quem nós somos. Mais a gente percebe que somos indignos de receber o que recebemos. E Paulo diz assim que o amor de Deus me constrange a obedecê-lo, a servi-lo. O amor de Deus, o impacto que eu tenho em relação ao amor de Deus é tão grande na minha vida que eu não fico parado, inerte, eu faço a vontade de Deus e eu estou pronto a morrer por Ele, diz Paulo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz assim que não foi dado a vós a graça de crerdes apenas em Cristo, mas de sofrerdes por Ele também. Somente um coração que entende o que recebeu de Deus, vive à disposição no serviço do Senhor, ainda que seja diante da morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Não são os meus prazeres e os meus sonhos, mas é o prazer de Deus na minha vida. E o sonho que Ele sonhou para mim. Porque quando eu penso dessa forma, as lutas desta vida, os problemas que eu enfrento no dia a dia, passam a não ter o peso que muitas vezes têm. Porque eu percebo que
as minhas lutas são leves e momentâneas. Porque um dia eu estarei diante do Senhor, na presença dEle, desfrutando de uma vida prazerosa, alegre, onde não haverá lágrimas, dor, porque tudo isso vai passar. Hoje pela manhã eu estava falando com os adolescentes que por onde quer que passamos, nós deixamos a nossa marca. Sejam as digitais, que eu já deixei um monte aqui, as minhas pegadas, o meu caráter. As pessoas estão me observando. E qual marca eu tenho deixado para as pessoas? Um dia eu vou. Qual será o legado que eu deixarei para as pessoas? Aquele foi um homem de Deus, íntegro, correto, teve os seus fracassos, mas foi perseverante e buscou de todas as suas forças honrar e glorificar o nome do Senhor. É essa marca que todo cristão deve deixar. Não casas, não bens, não riquezas, não um nome como muitas vezes a gente vê na rua que a gente nem sabe quem foi, mas que as pessoas olhem e falam: esse é um homem de Deus, ele passou por aqui e deixou algo de diferente. Isso só é possível quando entendemos o que recebemos diante de Deus. No empenho da fé, desenvolvendo essa fé, e no empenho da vocação. Nós temos uma vocação que recebemos diante de Deus. Temos a responsabilidade de produzir uma fé progressiva, crescente, mas também temos uma vocação, um chamado, uma missão de proclamar a Deus. Vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados pelo Senhor para levarmos luz por onde quer que passemos. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus e diante da sua graça. Ter uma vida que cada dia mais busque ao Senhor e que cada dia mais isso reflita nos meus relacionamentos. A gente não pode ficar parado. A gente já está tão acostumado a fugir das responsabilidades. Não estou generalizando, mas a gente já tem tanta responsabilidade na vida, tantas pressões, que a gente sempre está querendo fugir de algumas outras responsabilidades. A gente tem que aprender a falar não, porque senão a gente abraça o mundo e não faz nada. Mas as responsabilidades diante de Deus, em hipótese nenhuma, podem ser negligenciadas. Elas precisam ser primeiramente abraçadas. E todas as outras coisas serão consequências. Porque eu só posso ser vitorioso na minha vida se eu sou vitorioso no meu relacionamento com Deus. E quando eu falo vitorioso na vida, não é livre de problemas, não. Mas é vitorioso no sentido de entender que o que me espera não está limitado a este mundo, mas está na glória do Senhor. E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que nós recebemos o necessário, que temos que nos empenhar. E se os irmãos continuarem a leitura em casa, os irmãos vão perceber por que Pedro estava tão preocupado com esse empenho de crescer na fé e no conhecimento do Senhor. No capítulo 2, ele vai dizer que alguns estavam
abandonando o caminho. Estavam deixando que os problemas, que os prazeres dessa vida tomassem o lugar da sua fé, do seu prazer em servir a Deus. E estavam abandonando, dando as costas ao Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro também lembra, no capítulo 3, que o juízo de Deus é real. Da mesma forma que o céu é real, a condenação também. Por isso que Pedro estava tão preocupado em manter a mente dos irmãos focados em servir ao Senhor e buscar conhecer a Ele, para que não houvesse abandono, para que não houvesse dor, sofrimento, por não desfrutarem de um relacionamento mais íntimo com Deus. Amém? Vamos orar? Eu convido os irmãos a baixarem as suas cabeças agora, fechar os olhos, ter um momento de reflexão. O que nós temos feito diante de tudo que Deus preparou para nós? O quanto temos nos dedicado em conhecê-lo? Pai amado, estamos diante do Senhor constrangidos, diante da Tua maravilhosa graça, Senhor. A Tua palavra nos revela, Senhor, que tudo que precisávamos, tudo que precisamos para ter um relacionamento real com o Senhor, o recebemos de Ti. Se dependêssemos de nós, Senhor, nos afastaríamos cada dia mais da Tua presença. Mas o Teu amor nos chamou para perto de Ti, Senhor. Mas ao mesmo tempo nos deu responsabilidades que precisam ser desenvolvidas, Senhor, ao longo da nossa caminhada. Para que cada dia mais, Senhor, venhamos a deixar de lado as nossas vontades, o nosso ego, a nossa vida, para vivermos para o Senhor, glorificando ao Senhor através de tudo que fizermos, inclusive dos nossos relacionamentos na igreja, com a família. Por onde quer que passarmos, Senhor, venhamos a deixar a Tua marca. Deixar claro que somos servos de Cristo, não somente de palavras, mas de atitudes. Dando frutos, Senhor, cada dia mais para a glória do Teu nome. Peço ao Senhor que venha nos fortalecer diante das dificuldades. Não nos deixe desanimar, Senhor, diante das lutas e provações. Mas que venhamos a encontrar força, Senhor, cada dia mais, na esperança que temos em Ti, de que um dia estaremos frente a frente com o Senhor, desfrutando, Senhor, de uma vida que o Senhor mesmo cuidou de cada detalhe, por toda a eternidade. Que tenhamos uma vida grata diante do Senhor. É o nosso pedido no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer à igreja, ao presbítero Amilcar, que me recebeu muito bem, com alguns irmãos também que eu conheci. E qualquer coisa, podem falar com o pastor Carlos. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos finalizar o culto, né? Mas antes vou pedir ao irmão para ministrar a bênção final. E lembrando os irmãos que no domingo que vem, o compromisso de membro, né, que nós temos, que é estar presente aqui durante a escola dominical, para referendar, né, ao ministério do pastor Carlos. Referendar ou não. Né? Na medida em que Deus, né, falar no teu coração, eu peço que os irmãos relembrem aí o seu compromisso com a igreja de estarem aqui, né, nessa confirmação, nessa eleição, né? Espero que seja confirmação, mas seja a vontade de Deus acima de tudo. Eu vou
pedir então o irmão para ministrar a bênção. No final, eu e o pastor Lucas, nós vamos estar lá atrás, e o grupo de louvor, né, vem à frente para o pós-lúdio. Então, eu pediria que os irmãos não saíssem enquanto não termine o pós-lúdio. Um favor que eu te peço aos irmãos. Irmão, a palavra novamente é tua. Vamos colocar em. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe ao longo dessa semana, que o Senhor nos dê a orientação necessária para tomarmos as nossas decisões, que sejam decisões movidas pelo Espírito Santo e para a glória do nosso Deus. Amém? Irmãos, vamos cantar o hino 51, que estava... Pode vir. A Juliana veio para cá e eu falei, nossa, tem mais uma coisa aqui. Paula, por favor. Você viu que eu faço o programa, né? Imprimo, e irmão, assim, ele sai do... Talvez não fosse da vontade da gente cantar o hino, mas... E aí o irmão... Não desanimes o coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixarão, Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende bem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. Vamos orar? Pai, te agradecemos mais uma vez pelo tempo que passamos aqui ouvindo a Tua palavra, compartilhando juntamente com toda a Tua igreja, Senhor, da Tua presença, da Tua graça e misericórdia. E peço ao Senhor que nos abençoe ao longo dessa semana em nossas atividades. Teremos lutas, dificuldades, Senhor,
mas temos também a certeza que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, para que a nossa vida seja relevante em meio à sociedade, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. E também recebemos a Tua palavra que nos diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos.